Mensagem: fé que limpa o coração. Texto base é o texto de Atos, capítulo 15, versículos 6 ao 11. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles o foram. Fé que purifica o coração. Na mensagem de hoje, gostaria de falar com você sobre uma fé verdadeira que transforma o mais íntimo do nosso ser, o nosso coração. Mas antes, gostaria de orar com você, meu irmão, minha irmã. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui reunidos pela Tua graça, pelo amor do Teu nome. E te pedimos nessa hora, Santo Deus Eterno Pai, tem misericórdia de mim, dos Teus filhos. E nós possamos ver e ver, ouvir e ouvir. Entender com o coração para nos convertermos, que essa palavra possa frutificar nossas vidas. Que o Senhor venha tirar tudo aquilo que não é Teu, que queira atrapalhar. Ó Deus, tira todo espinho, tira toda a erva daninha, espanta todo passarinho e toda pedra, mas que nós possamos sair boa terra que dá fruto de 30, 60, 100 por um. E que o Senhor possa nos ajudar agora a entender e a viver essa palavra, Senhor. Entendendo, Senhor, que a fé que nós temos em Ti transforma o mais íntimo do nosso ser, nos fazendo novamente a Tua imagem e semelhança, nos adotando como filhos e filhas, pela graça do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém. Temos que entender, meu irmão e irmã, para falarmos sobre uma fé que purifica o nosso coração, que Jesus, um pouco antes da sua ascensão aos céus, ele diz aos seus discípulos, no final do Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de Marcos, no final do Evangelho de Lucas. Nós pegamos os três textos. Nós vamos ver que Jesus vai mandar ir pregar o Evangelho para toda criatura, ir por todo mundo, pregando o Evangelho do reino, pregando o arrependimento para todas as nações, pregando sobre o reino de Deus, pregando sobre se arrepender e crer, e agora guardar a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se tornar testemunhas de Jesus, se tornar discípulos de Jesus. Mas nós temos que entender que, por mais que Jesus tenha falado para eles irem para todos os lugares, falou várias vezes, os judeus era difícil de entender que os gentios deveriam seguir a fé também. Então, primeiro eles foram aos judeus, se concentraram em Jerusalém, na Judéia, na Galileia, para depois, quando eles começaram a ser perseguidos, começaram a ir para as outras regiões. Começar a ir para Antioquia, para a Ásia e tudo mais. Quem vai, num primeiro momento, entender isso, vai ser o apóstolo Pedro, na qual ele vai ter uma visão, que Deus dá essa visão 3 vezes para ele, mostrando uma mesa para Pedro, uma mesa farta de animais impuros, e fala para Pedro comer. Ele falava, de modo algum, Senhor, não comerei nada impuro. E aí, então, depois que ele tem essa visão 3 vezes em êxtase,
vem alguns homens chamá-lo para ele ir até a casa de Cornélio. Nisso o Espírito Santo já tinha falado para ele não recusar de ir na casa de Cornélio, porque Cornélio era um homem piedoso, ou seja, era um romano que havia se convertido ao judaísmo, era um prosélito, ele orava continuamente diante de Deus e ele praticava boas obras dando esmolas. Deus tinha ouvido a oração dele e estava enviando então Pedro para pregar a mensagem da salvação ali para eles. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre eles, Pedro entrou na casa que um judeu não poderia entrar, então aí ele entende que a mensagem do evangelho foi dada não só para os judeus, mas para os gentios, e assim ele conta esse relato depois para a igreja em Jerusalém, porque eles queriam saber por que ele havia entrado na casa de um gentil. E aí depois nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo vai ser, no capítulo 9 de Atos, vai ser escolhido por Deus para levar a mensagem do evangelho para os gentios. E aí nós vamos ver que a mensagem que eles vão levar em Atos dos Apóstolos é a mensagem do evangelho do reino. Reino, aparece 8 vezes a citação reino, 8 vezes a citação arrependimento e 35 vezes a citação de fé, de crer, porque eles vão continuar na pregação de Jesus, a pregação do arrependimento, da fé, o reino de Deus chegou, e agora o evangelho, as boas novas, a mensagem que eles levam é o evangelho, as boas novas, de que o reino de Deus está disponível para todos, tanto para judeus, primeiramente, e depois para gentios, para os não-judeus, pessoas como nós. E aí o que acontece? Depois de eles terem aceito que a mensagem do evangelho fosse levada para os gentios também, o que acontece? Deus chama o apóstolo Paulo sai para a viagem para a Ásia, ele retorna. Aí no capítulo 15, o que acontece? Alguns judeus saem para levar a mensagem para essas pessoas que se converteram, que eram gentias, que para que eles fossem salvos, eles teriam que guardar a lei, tinham que se circuncidar, que havia sido dado por Abraão, e teriam que guardar a lei de Moisés para serem salvos. E aí então há esse problema, no capítulo 15, no versículo 5, vai dizer que alguns da seita dos fariseus dizem que a salvação também só vai ser dada através da circuncisão e da prática da lei. E aí então o problema, a salvação vem pela prática da lei. Então o apóstolo Paulo vai se levantar. Então eles vão instituir um concílio entre os apóstolos e os presbíteros da igreja em Jerusalém. E aí então vai haver uma grande discussão entre eles. Então o apóstolo Paulo, que vivenciou aquilo, que foi levantado por Deus para levar a mensagem para os gentios. Assim já estava escrito no capítulo 9 e também no capítulo 15 de Atos. E aí ele vai dizer que todas as pessoas, tanto os judeus quanto os gentios, os não-judeus, são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E que eles não haviam suportado a prática da lei sendo muito rigorosa, muito pesado fardo, quanto mais a gente iria recusar com que esses gentios continuassem na fé, com que eles tivessem que observar toda a lei, se os próprios gentios receberam o Espírito Santo. Então, ele vai dizer que a graça nos salva, e essa graça é alcançada pela fé em Cristo, e a fé vem pela pregação e pregação da palavra de Cristo. E por isso que tanto eles, os judeus, quanto os gentios como nós, somos salvos por esta fé. E aí o que eu gostaria de dizer para você no dia de hoje, porque a gente está falando uma série de mensagens sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, sobre o que Jesus pregava, qual que era a centralidade da sua mensagem, que era o reino de Deus, o arrependimento.
o evangelho. E aí os apóstolos vão continuar fazendo a mesma coisa, pregar o evangelho, as boas novas do reino de Deus, do reino dos céus. O reino chegou, precisamos nos arrepender e crer. E agora, através desse crer, a graça de Deus vai se tornar ativa na vida daquele que crê, ao ponto de transformar a vida do indivíduo, seja esse judeu ou gentil, independente da prática completa da lei do Antigo Testamento, de todos os seus 613 mandamentos. E aí então nós vamos ver os resultados dessa fé que nos salva. Como diz em Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 8, que somos salvos pela graça. E aí no versículo 8 vai dizer, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, esta fé que nos salva não só no futuro, mas nos salva agora. E ela nos salva do quê? Qual que é o resultado? Se a minha fé é verdadeira, o que vai acontecer na minha vida? E aí, então, essa fé que limpa o coração, vai primeiro acontecer o quê? Nós vamos receber o dom do Espírito Santo. Nós recebemos o dom do Espírito Santo. E é isso que o apóstolo Paulo se levanta e diz, ora Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Deus conhece o nosso coração e prova. Diz lá em Jeremias 17:10 que ele esquadrinha, que ele sonda o coração de todos os homens e que ele prova através das ações. Porque Deus sabe que o nosso coração é mau em seus pensamentos continuamente. Está lá em Gênesis 6:5. Gênesis também, capítulo 8, versículo 21, vai dizer que o nosso coração, e que Deus sabe que o nosso coração é mau desde a nossa meninice, desde que nós somos criança. E também que o nosso coração é enganoso e corrupto, como diz em Jeremias capítulo 17:9. Quem vai entender o coração? Ele é enganoso e corrupto. Então, o nosso coração é mau, seja de judeus, seja de gentil, seja de grego, romano, bárbaro, que seja. Nosso coração é mau, de todos os homens. Porque nós somos filhos de Adão e Eva, nós conhecemos o bem e o mal, e o pecado está em nós. Não jogamos só a culpa de Adão e Eva, nós pecamos. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que busque a Deus, não há nenhum sequer. Mas, no entanto, se eu me arrependo e tenho fé em Jesus, o que vai acontecer? Eu vou receber o dom do Espírito Santo. E aí, o que o Espírito Santo vai fazer? Juntamente com a palavra, vai lavar o meu coração. A solução para esse coração mau, corrupto, enganoso, mal desde pequeno, é que Deus vai lavar o nosso coração, vai tirar o coração teimoso e rebelde e vai dar um coração novo. Por isso o Senhor vai tirar o coração de pedra e pôr o coração de carne. Por isso o Senhor vai dar um espírito novo e um coração novo. Vai colocar o seu espírito para habitar dentro de nós. Vamos lá em Ezequiel 36. A partir do versículo 25, então aspergirei, ou seja, jogarei água pura e vocês ficarão purificados das suas imundícies. E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus vai nos purificar. O que ele faz? Ele dá um novo coração, dareis um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Então Deus vai tirar o coração de pedra, vai colocar o coração de carne. Ele vai tirar a mortandade que nós vivíamos segundo o nosso pecado, porque nós não éramos só maus, mas estávamos mortos, afastados de Deus. Existia um muro de separação. E aí Deus vai fazer o quê? Não sabeis que sois santuário de Deus e que
o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou seja, agora nós somos a habitação de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas habita hoje dentro de nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então agora nós recebemos o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem morar em nós. E aí começa o processo de limpeza. Porque se o Espírito Santo é santo, o que vai acontecer? O Espírito Santo que nos foi dado pela fé, porque a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, e a saber que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, diz lá em Romanos 8,15, no 14 vai dizer, para nós não termos espírito de medo, mas espírito de adoção, que clama Abba Pai. Então agora nós fomos adotados pela fé em Jesus Cristo, porque o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. O Espírito Santo vem morar dentro de nós, porque aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Então ele vem, e como ele é santo, ele vai nos purificar, vai jogar água, porque Jesus falou, todos quanto virem de beber após mim, virem beber de mim, virem beber em mim, rio de águas vivas fluirão e jorrarão para a vida eterna. Então o que vai acontecer? Olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Não há distinção. Se nós cremos, sendo judeu ou não, bárbaro, romano, grego, brasileiro, não importa. Nós cremos, o Espírito Santo vem e vai nos purificar pela fé o coração. E aí a graça de Deus vai ser ativa e vai purificar o nosso coração. Ora, a Bíblia diz que a fé é capaz de mover montanhas. A raiz do pecado da morte, do que nós nos encontrávamos espiritualmente, porque o que Deus falou para Adão? Não coma da árvore do conhecimento do mal, porque no dia que delas comerem, morte morrerás. É assim que está no original. Para nós está traduzido, certamente morrerás. Então, é uma conclusão de várias mortes. Primeira morte, a morte espiritual. O Espírito Santo, que era a imagem de Deus em Adão, saiu quando ele pecou, quando desobedeceu a Deus, quando ele passou a conhecer o mal. E aí depois vai gerar a morte, depois da morte espiritual, a morte física, e depois a morte eterna. E aí então Deus vem nos tirar dessa morte, pela habitação do Espírito Santo, que através do arrependimento e fé, nos foi dado. Que é a mensagem, continua sendo a mensagem dos apóstolos. Olha aqui. Respondeu Pedro, depois do discurso dele em Pentecostes, ele diz por que as pessoas estavam falando em outras línguas, ele explica tudo, e aí Pedro não faz apelo nenhum, mas o povo fica impressionado com os acontecimentos e pelo tocar do Espírito Santo, que vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, do pecado para crer em Jesus, do juízo porque da justiça porque Jesus foi para o Pai, e do juízo porque o príncipe desse mundo está condenado. E aí o que ele vai dizer? O que nós precisamos fazer? Arrependei-vos e sede cada um de vós batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Ou seja, tem que se arrepender, tem que crer em Jesus. Se ele é batizado em Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque crê em Jesus, e aí vai ter o perdão dos seus pecados e vão receber o dom do Espírito Santo. E aí o que o Espírito Santo vai habitar em nós e vai fazer? Vai trabalhar no nosso interior para nos lavar, nos purificar do mal que há em nós. Agora o Espírito de Deus, que é santo, purifica o nosso coração dos nossos desejos maus, profundos e malignos que nos tornavam impuros. É assim que Jesus vai dizer no capítulo 15 de Mateus, quando os religiosos falam que comer sem lavar as mãos torna o homem impuro. Jesus fala, não, o que torna impuro é o que sai do coração. Porque a boca fala o que está cheio o coração, porque você conhece uma árvore pelo fruto, você conhece onde ela está enraizada, o que ela é,
através do seu fruto. Então aí Jesus fala, ó, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, o falar e o agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Marcos 7, 21 a 23, na nova tradução da linguagem de hoje. Então essa fé vai transformar todos esses desejos, todas essas vontades, todo esse mal, porque nós éramos escravos do pecado, vai nos libertar do pecado, porque nós conhecemos a verdade nos libertou, a palavra, porque ouvimos a palavra, cremos, e agora o Espírito Santo, agindo nas nossas vidas ativamente, a graça de Deus nos faz purificar, limpar o coração. Vamos aqui no texto do Atos 15, quando Paulo vai dizer, olha aqui, e não estabeleceu distinção alguma entre vós e eles, purificando-lhe pela fé o coração. Olha aqui o que é purificar. Do grego, catarizo, que significa tornar limpo, limpar, de mancha física sujeira. Utensílios, comida, um leproso, limpar pela cura, remover pela limpeza. Num sentido moral, livrar da contaminação dos pecados, das culpas, purificar de iniquidade, livrar da culpa de pecado, purificar, consagrar pela limpeza ou purificação, consagrar, dedicar, anunciar que está limpo no sentido levítico, ou seja, uma limpeza integral. É uma limpeza no coração, na mente, nas atitudes, nas práticas. É uma limpeza integral que nos purifica e que nos faz agora ser adotados como filho de Deus e sermos templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só vai habitar em algo que é santo, porque Deus não tem comunhão com as trevas e nem com o impuro. Amém? Tudo por causa da fé. E aí, o que tudo isso vai gerar? Bem, o Espírito Santo veio morar, meu coração ficou limpo pela fé, e aí vai levar uma conversão que leva à santificação. Continua Paulo dizendo, para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Através dessa fé, dessa palavra que foi pregada e do Espírito Santo, o Deus desse século, que cegava o entendimento dos incrédulos, não pode mais cegá-los pelo poder da palavra e do Espírito Santo. E aí então Deus abre o nosso coração pela fé e nos converte de uma vida de trevas, que nós éramos do império das trevas. Olha lá, Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele vai nos tirar do império das trevas de Satanás, da potestade do ar de Satanás, do time de Satanás, para agora passarmos a pertencermmos a Deus, termos o perdão dos nossos pecados, e aí nós vamos o quê? Nós vamos resultar em ser santos de coração, santos por inteiro, pela fé em Jesus Cristo. Com o Espírito Santo dentro de nós e com o coração purificado, agora podemos ver. Estávamos em trevas, jogávamos no time do diabo, mas agora fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Olha, a Bíblia vai dizer em João 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo conhece. Mas olha a sequência. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras.
Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Olha, se Jesus é a luz do mundo que brilha e ilumina todos os homens, ele veio, nos revelou que nós estávamos em trevas. Se nós somos ovelhas de Jesus, ouvimos a sua voz, nós vamos nos aproximar de Jesus, para que sejam praticadas nossas boas obras, feitas em Deus, e Deus seja glorificado. Mas se eu sou filho do maligno, se eu sou filho do mal, eu vou me afastar de Jesus, eu vou odiar Jesus, eu vou odiar a palavra, eu vou odiar o Espírito Santo, porque se eu me aproximo, o que vai aparecer? Vai aparecer as minhas obras más que eu fazia nas trevas e que não sabia discernir se era certo ou errado, mas agora que estão me revelando que está errado, eu não quero saber, eu quero continuar no mal. Mas, como o apóstolo Paulo está dizendo, se nós queremos de verdade, agora nós fomos transportados para o Filho do seu amor. Recebemos então perdão dos nossos pecados e agora somos santificados pela fé em Jesus. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. O que é santificação? É a ação do se tornar santo. Pela fé, nós já somos santificados. Mas, como nós somos ainda carne, como nós temos ainda o lutar entre nós, entre o bem e o mal, nós não vamos deixar de conhecer o bem e o mal. E a nossa carne vai militar contra o Espírito contra a carne. Mas se nós andarmos no Espírito e alimentarmos o Espírito vai vencer. Mas se alimentarmos a carne vai vencer. Então é aquela história dos dois cachorros. Se eu tiver dois cachorros, filhos dos mesmos pais, mesma mãe e mesmo pai, da mesma raça, com o mesmo cuidado, com os mesmos donos, só que um é bom e um é mau, e colocar os dois para brigarem, quem que vai vencer essa briga? O cachorro bom ou o cachorro mau? São cachorros gêmeos, são cachorros com a mesma idade, criados da mesma forma. Quem que vai ganhar essa briga? Alguns podem dizer assim, vai ganhar o cachorro mau porque ele é mau. Mas o cachorro bom vai lutar pela sua vida ou ele vai deixar ser vencido pelo cachorro mau? Ele tem seu instinto. Então, quem vai vencer essa briga é quem estiver mais bem alimentado. Se eu alimentar mais o cachorro bom, ele vai ser mais forte e vai vencer. Se eu alimentar mais o cachorro mau e deixar o cachorro bom passar fome, o mal vai vencer. Então, nessa hora, nós temos que alimentar o espírito. Como? Com orações. Em casa, oração em família, oração na igreja, com a leitura da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, através da participação nos cultos, na escola dominical, nos pequenos grupos, através de eu participar da Santa Ceia, do batismo, para quem ainda não participou do batismo, de eu buscar a Deus de todo o coração, e isso vai me aproximando de Deus e vai gerar a ação da santificação que começou no meu coração pela fé, em todo o meu ser, porque se eu não tiver santificação, eu não verei a Deus. Olha lá, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meu irmão, o pecado gerou em nós a morte espiritual. Mas essa morte agora não mais tem poder sobre nós. Agora nós podemos viver em justiça para a justiça, fazendo o bem integralmente pela fé que nos limpa. A fé nos transforma. Não adianta só dizer que eu sou salvo porque acredito em Jesus, porque a Bíblia diz que até os demônios acreditam. Mas se a minha fé é verdadeira, ela gerou arrependimento, gerou fé, e gerou a mudança e gerou integralmente, por completo, limpo na minha vida social, na minha vida financeira, na minha vida econômica, no meu trabalho, na minha vida na igreja, na minha vida na sociedade por um todo, integralmente. Conclusão: somos salvos da nossa morte pela graça do Senhor Jesus Cristo, mediante a fé que temos nele. Esta fé é uma fé de aliança. O que isso significa? Tem uma parte do acordo e outra parte. A nossa parte do acordo é obedecer a Deus integralmente em tudo, 100%, nos sujeitarmos a Ele, nos colocando debaixo do seu senhorio,
fazendo a sua vontade, e a parte de Deus quer nos salvar, ele vai nos salvar. Deus é fiel, mas também a Bíblia diz que um do fruto do Espírito é a fidelidade. Então, se Deus é fiel, também você é fiel a ele, obedecendo. Porque Jesus diz, aquele que crê em mim, guarda as minhas palavras. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras, ou seja, obedece. Não é só uma fé de boca, não é só uma fé de falar, mas uma fé de obras, uma fé de ação. E por isso eu queria ler com você qual que é essa fé que purifica o nosso coração. Não é só uma fé de saber, porque mais de 90% dos brasileiros creem em Cristo. Mas, no entanto, o crime aumenta, a corrupção aumenta, os adultérios aumentam, as separações aumentam, as traições aumentam, o homossexualismo aumenta, até mesmo dentro da igreja aumenta a corrupção, aumenta o mal. Por quê? Porque não é uma fé verdadeira, é uma fé sem arrependimento, é um evangelho diluído que tem sido pregado. Mas se o evangelho é verdadeiro, tem arrependimento e fé, que gera frutos dignos de arrependimento e que gera uma fé que produz obras, que eu vou ler para você segundo a Nova Tradução da Linguagem de hoje, que vai trocar a palavra obras por ação, por ações. Vamos ler lá então Tiago 2, 14, 26. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos e irmãs que precisam de roupa e não têm nada para comer. Se você não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé, eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo, os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi porque ele fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e, por isto, Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Olha, nós sabemos que nós somos salvos pela graça de Deus. E essa graça de Deus se torna ativa, ela funciona na nossa vida através da fé. Vamos lá, Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus que nos deu o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Se minha fé é verdadeira, eu vou andar nas boas obras que Deus já preparou para mim antigamente. E o metodismo, John Wesley, vem quebrar o paradigma do protestantismo, do evangelicalismo, de priorizar só a fé, mas John Wesley vem dizer e priorizar isso que Tiago está dizendo, que a fé sem obras é morta. Então, se nós temos fé, ela vai ser evidenciada por uma prática de obras, de mudança de atitude, de mudança do mal que tinha dentro de mim, do meu coração, em fruto de arrependimento e de mudança, vivendo uma vida para Deus, obedecendo a sua palavra e dando bons frutos. Agora na qual eu sou servo da justiça, eu sou escravo da justiça e não mais escravo do pecado. E aí então essa fé vai poder purificar o meu coração. Amém? Continuamos
dizendo que nosso tema é discípulos e discípulas no caminho da missão, comunidade missionária a serviço do povo, espalhando a santidade bíblica sobre toda a terra, participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. O metodismo vai enfatizar e espalhar a santidade bíblica, que agora eu vivo pela fé no meu coração. Essa fé me santificou e agora eu vou santificar o mundo, espalhando as boas novas do reino de Deus e pelas minhas boas obras, e assim eu participo da ação do mundo, participo da ação de Deus no mundo, no seu propósito de salvar o mundo, e eu sou discípula de Jesus no caminho desta missão. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar juntos e que nós possamos ter essa fé que purifica o nosso coração. Pai, que nós não tenhamos uma fé somente de falar que nós acreditamos que Jesus Cristo é o teu Filho, pois até os demônios sabem e professam que Jesus é o Senhor. Mas nós queremos nos colocar debaixo do teu senhorio, para que o Senhor possa nos salvar. Nós sabemos que a nossa parte do acordo, da fé que nós temos contigo, é nós te obedecermos integralmente, nós produzimos frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto às raízes, e as árvores que não derem bons frutos, o Senhor vai cortar e vai jogar no fogo inextinguível. E por isso nós não queremos ir para o caminho da perdição, que são muitos, que é espaçoso, que é uma porta larga, mas nós queremos passar pelo caminho apertado, o caminho estreito, que é só um caminho, que é o caminho de Jesus, de seguir a sua voz, de tomar a sua cruz, de negar a si mesmo e de fazer a tua vontade, Senhor. Por isso, que nós possamos ter essa fé, que o teu Santo Espírito habita em nós, que purifica os nossos corações e que nos converte para ti, ó Deus, e nos santifica. Transforma-nos até o dia da sua chegada, até o ponto de nós chegarmos à perfeição cristã, que não é uma perfeição de dizer que nós possamos viver sem a fé em Jesus Cristo, porque senão seremos iguais aos judeus, que dizem que podem se salvar a si mesmos pelas suas boas obras, mas não pela observância da lei, mas que nós temos essa perfeição cristã, crendo que nós podemos fazer tudo o que é correto e certo no Senhor, tendo a nossa mente, o nosso coração lavado pela fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Mais uma mensagem sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, a fé que purifica o coração. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.